Ei, escute bem o que eu vou lhe dizer. Não deseje clientes da sua cidade, mas fornecedores, sim. Possivelmente você já deve ter escutado sobre a parte dos clientes, ou talvez você já percebeu isso conforme você ia trabalhando. Mas na parte dos fornecedores, acredito que seja novidade e eu vou te explicar por quê. Oi, eu sou a Cláudia. Nesse canal a gente fala sobre lançamento, infoprodutos, vendas e tudo que envolve o mundo do marketing. Bom, a parte dos clientes, você já deve ter percebido, então, que é um pouco mais difícil você conseguir captar clientes da sua cidade. Mas, se você ainda não está inserido nesse meio, você vai começar uma jornada de vendas. Entenda ou já saiba, os clientes da sua cidade, na maioria das vezes, não vão te valorizar. Por quê? Porque santo de casa não faz milagre. Por isso que eu digo, você não deve desejar atender pessoas da sua cidade. Esse desejo vai fazer com que você fique se comparando quando você ver um cliente que você gostaria, não, uma pessoa, uma empresa que você gostaria muito de atender e ela vai com outra pessoa, isso pode fazer com que você se compare com esse concorrente. Aí você se sinta mal. E aí, quando vir outro cliente, alguma coisa nesse sentido, você vai se desvalorizar. E aí, qualquer resquício que a pessoa der de não sei se vou fechar. Tá caro. Me dá um desconto. Você vai abrir as pernas e vai querer dar. Porque você se sentiu insegura. Porque você quer vender muito. Você quer vender, você quer atender. E é quase que natural. A gente quer vender para aquelas pessoas que a gente conhece, que a gente acha que são essas pessoas que vão fazer nosso negócio crescer, mas na verdade não são elas que vão fazer seu negócio crescer. Vou dar um exemplo. Um dia eu tava trocando uma ideia com uma amiga e ela tava falando sobre vendas ela ia vender semi-joia. E ela estava muito animada, porque ela tinha conseguido um mostruário de graça, tipo, ela não precisou pagar por aquele mostruário. E ela estava vendendo super bem no domingo de família. E aí ela falou: E aí, o que que você acha? E eu disse: Olha, se eu fosse você, eu ia primeiro tentar vender para outras pessoas que não te conhecem, do que você depender ou você se animar demais só pelas vendas que você obteve através de um almoço de família. Porque família, eles compram, na maioria das vezes, para nos dar um incentivo, para mostrar, eu tô te apoiando, viu? Mas isso é muito raro. Eles não vão ser clientes frequentes. E sabe aquela história de que, parente, amigo quer desconto? É exatamente isso. E isso vai para o âmbito da cidade. E quando eu digo cidade, não sei de onde você está me ouvindo, mas eu quero dizer daquele miolo de pessoas que, sabe aquela comunidade que se conhece? Você sabe que aquela pessoa existe, mas talvez você nunca trocou ideia com ela. Era uma pessoa que estudava no seu colégio quando você era mais nova. Esse tipo de coisa que eu quero dizer. Aquela comunidade, aquele bairro, não sei se talvez você esteja me ouvindo de uma cidade muito grande. A minha cidade, ela tem 80, 90 mil seguidores. Não é uma megalópole, obviamente, mas também não é um ovo. Mas, isso foi algo que foi muito doloroso entender que realmente as pessoas que mais vão valorizar o nosso trabalho não são as pessoas que nos conhecem. E sim o oposto. As pessoas que nos conhecem, elas vão, sabe, entortar um pouco o nariz se você for oferecer, não vão te dar o devido valor. E é muito engraçado porque se a gente olhar através da Bíblia, lá já tem exemplos nos mostrando que isso é uma verdade que talvez nem tenha muita explicação. Quando a gente vê lá no Novo Testamento, onde fala que Jesus foi para Nazaré e as pessoas acabaram com ele, tipo, quem é esse? Era um marceneiro, sabe? Não deram valor pro que ele tinha, porque conheciam ele desde pequeno. Ele versão criança, ele versão jovem, e é natural, a gente não consegue desvincular muito facilmente uma imagem antiga de uma pessoa e quando ela aparece de novo, vamos ter uma nova imagem. Não, é aquelas primeiras que foram gravadas na mente. Então é por isso que as pessoas que nos conhecem normalmente não nos dão valor no quesito profissionais. Isso é normal e eu realmente não sei se existe uma explicação muito limpa e óbvia para isso. Outro exemplo também bíblico é de Abraão, que Deus fala para Abraão sair de perto dos seus parentes e ir para uma outra terra, que lá ele iria prosperar. Pensa só um pouquinho nas pessoas que você conhece, nas pessoas que vocês conhecem, que saíram de suas cidades, foram para outros lugares e conseguiram prosperar. Por quê? Primeiro, porque essas pessoas vão estar vulneráveis. Esse âmbito familiar nos traz uma segurança que não nos faz pular, sabe? Não faz a gente se mexer, a gente vai ficando igual o sapo dentro
de panela quente, a gente vai ficando lá, vai ficando lá, ficando lá, e até que uma hora fica tão quente que a gente não consegue se mexer. É exatamente isso. E também tem a questão de que quando a gente vai pra fora, realmente, nós podemos ser novas pessoas, criar uma nova imagem, porque nós vamos ser uma imagem limpa para alguém. Mas espera aí, e os fornecedores? Bom, quando a gente vê de fornecedores, e aí a gente vai entrar num quesito onde a gente vai discorrendo melhor o assunto conforme o vídeo for andando. Mas os fornecedores é muito engraçado. E por que a gente tem que escolher ou dar preferência para fornecedores da nossa cidade ou das pessoas que nos conhecem? Porque são elas que vão nos ajudar. Serão não somente fornecedores, mas sim pessoas que serão nossas parceiras. E no mundo dos negócios, independente de qual seja, é melhor você saber quem sabe fazer do que você mesmo saber fazer. A gente não consegue chegar a lugar nenhum sozinho, certo? Então, quando você tem bons fornecedores ao seu lado, você consegue chegar mais longe. Num imprevisto, eles vão te salvar. Por N razões, a gente vai dizer cada um. Mas, pensa comigo. Eu vou dar um exemplo muito prático que é, se você que trabalha com marketing sabe muito bem que é mexer com gráfica. Um site muito famoso que existe é a Print. A Print tem os melhores preços. E se você pagar um pouquinho a mais, ele te entrega com prazo melhor. Mas se você precisa de uma coisa para ontem, tipo um adesivo para ontem, um banner para ontem, a Print não vai conseguir te atender. Ainda mais se você mora no interior. Se você mora nas grandes capitais, talvez ela consiga te atender, tipo, com 24 horas. Mas no interior, não. E aí a gente tem que recorrer para as gráficas locais. Se você tiver um bom parceiro, uma gráfica que seja seu parceiro, seu fornecedor direto, ele pode muito bem colocar a sua demanda na frente das outras e ele te atender com muito mais agilidade. É mais fácil esse fornecedor local te atender com agilidade do que você ter que entrar em contato com a Print, explicar todo o rolê que está acontecendo, por que foi pedido de última hora, por que você precisa daquele material de última hora, mas no seu fornecedor, talvez ele saiba até mesmo o que está acontecendo. Por exemplo, tá tendo festa na cidade, eu preciso panfletar. E eu preciso de 1 milheiro, 2 milheiros de panfletos para panfletar. A Print vai me entregar num preço muito melhor, só que ela não consegue me entregar para amanhã. Já o meu fornecedor local consegue, e ele sabe que é muito importante, porque ele também está dentro desse contexto do evento. Então é muito importante você ter esses fornecedores locais sendo seus parceiros, porque daí entra a troca. Você tendo um bom parceiro, um bom fornecedor local, você vai ter essa facilidade, essa parceria, essa cumplicidade, que ele sempre vai te proporcionar nos casos que você tiver que apagar um fogo. Já olhando pelo âmbito do fornecedor, para ele é muito bom, ou melhor, ele vai te dar muito valor porque você é um cliente da cidade. E é natural a gente querer mostrar mais serviço para as pessoas que nos conhecem. Porque se eu fizer utilizando ainda o exemplo da gráfica, se eu fizer uma panfletagem muito ruim, né, que for lá, sou a dona da gráfica, imprimi muito mal o milheiro, tudo torto, cortei tudo torto, as imagens saíram falhadas, com a tinta falhada, e te entrego. Qual é a imagem que você vai ter daquele fornecedor? Nossa, que pessoa porca, ruim de serviço. E você encontrar essa pessoa, sei lá, no mercado. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar morrendo de vergonha, porque é a marca dela, porque é a empresa dela, o nome da empresa dela que tá em jogo. Então, ela vai tentar te atender da melhor maneira possível. Olha que interessante. Assim, você escolhendo fornecedores locais, logo você será uma cliente local. Portanto, ele vai te dar mais valor. E é assim que a gente vai girando a economia. Essa é a economia real. Essa é a vida real. Que é isso que eu gosto de trazer aqui. Vida real. A vida real é essa. A gente precisa de pessoas para conseguir seguir em frente. Ai, Cláudia, então isso quer dizer que eu não posso desejar ter clientes da minha cidade, não posso nem atender essas pessoas? Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que quando se trata de clientes, foque em fazer o seu melhor para quem quer que seja. Se você for rodar um tráfego, rode um tráfego para fora. E sempre vai mostrando, através das redes sociais, o seu trabalho. Porque nós estamos sempre sendo vistos, observados. E uma hora, alguém da sociedade vai precisar e vai lembrar de você. E aí ele vai vir atrás de você e vai querer te contratar. As pessoas nas quais eu trabalho, os meus melhores clientes, são da minha cidade, olha só. Tô cuspindo no prato que eu comi? Claro que não. Mas o interessante é entender qual que é a dinâmica. Eu queria atender outras pessoas. Nunca estava avisando essas pessoas. Eu queria atender outras pessoas. E talvez era até uma insatisfação, que eu sempre queria mais, mais, mais. E a gente tem que tomar cuidado com isso.
porque nessa ânsia de atender muitos a gente perde qualidade. Mas enfim, não é o caso. O caso é que essas pessoas que me contrataram, que me conhecem, são pessoas que antes de eu abrir minha agenda, ou seja, quando eu trabalhava ainda como CLT ou quando eu tinha minha marca de joias, eles conheciam o meu trabalho. E, portanto, eles sabiam já como que era a forma que eu trabalhava. E logo eu já havia criado uma imagem, uma autoridade na mente deles, inconscientemente. Então, fechar com eles foi muito natural. Nem eu fui atrás deles, nem eles foram 100% atrás de mim. Foi tipo, uma troca de ideias. Oi, tudo bem, fulana? E no fim das contas a gente fechava. Então, nós sempre estamos sendo observados. Se você trabalha ainda como CLT, cara, a gente sempre está sendo observado. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, dê o seu melhor onde você estiver. Seja no seu CLT, seja, sei lá, trabalhando para a igreja, sabe? Fazendo coisas de ONGs que você não vai ter remuneração. Faça. Dê o seu melhor sempre. Não tô dizendo para você se matar, mas sim, tipo, se matar de trabalhar. Tô dizendo para você, dê o melhor. Mostre serviço, mostre profissionalismo em todos os momentos que você puder e que for cabível naquele local. Porque aí você vai estar criando, sem querer, uma imagem sobre você para os outros. E logo, quando você menos esperar, vai dar esse match. Você vai conseguir fechar com pessoas que você sempre desejou ou pessoas que você nunca pensou e foi ótimo ter fechado. Sim, confesso que os melhores contratos que eu fechei foram de pessoas de fora. E quando eu digo melhores contratos, eu também falo com base na minha experiência quando eu vendia joias. Na joalheria eu vendia 50-50. 50% do meu público, das minhas vendas, eram realizadas na minha cidade e os outros 50% eram feitas externas. Ai, as vendas externas eram maravilhosas, não tinha muita negociação, era muito rápido, era muito fácil o fechamento. E já nas vendas da minha cidade eram mais difíceis. Era Nossa, era muito mais difícil, você tinha um custo maior, porque a gente mandava condicional, então tinha mais custos, era mais custoso. Mas eu precisava dessas vendas também. Então, ela é mais difícil, mas acontece. E é aquela coisa de que a gente não trabalha só com o que a gente quer. Ei, ei, chove. Pessoa, a gente não trabalha só com aquilo que a gente quer. Eu, por mim, só trabalhava de consultoria empresarial. Por quê? Porque eu adoro, é onde eu me sinto mais à vontade. Eu tenho certeza que você tem algum quesito dentro da onde você trabalha, com o que você trabalha, que você queria só trabalhar com aquilo, porque aquilo é muito mais legal, você tem muito mais, você se sente mais confortável naquele assunto, mas mundo real, as contas chegam, os boletos chegam, a gente tem desejos, a gente quer comprar tudo e nem sempre o dinheiro dá. Então a gente precisa trabalhar com aquilo que é cabível no seu nível e nem só daquilo que a gente ama fazer, a gente vai viver, a gente vai fazer coisas porque nós somos adultos. Portanto, sempre esteja atento para aquilo que você está trabalhando com a sua imagem. Aí eu vou deixar uma tarefa de casa para você. Anota, pega um papel e anota, olha o seu perfil no Instagram, pode ser, e veja como está a sua imagem hoje. Ela está atrelada, ela comunica aquilo que você deseja comunicar? No sentido assim, vamos supor que você quer vender, você vende. Não vou falar de infoprodutos, espera. Vamos supor, então vamos colocar um exemplo aqui. Você é uma médica e acabou de abrir sua clínica. Você tem o perfil do Instagram da clínica, mas você tem muito mais seguidores através do seu perfil, do seu nome. Nesse perfil teu, como que você está se comunicando? Qual que é o ticket médio dos seus atendimentos? Você só tem a consulta para você vender e você já encheu sua agenda ou você ainda não tem agenda cheia, tipo um mês de agenda cheia, lista de espera. E você quer aumentar o ticket. Você conseguiria aumentar esse valor da sua consulta hoje? Qual é a imagem que você está passando? Você atende gente de fora, você posta isso, você mostra seu dia a dia, ou você mostra coisa demais, que não tem necessidade, aí você vai dar uma destonada na sua imagem. Quero que você faça essa reflexão, que você analise aquilo que você vende com o valor que você vende, se você consegue aumentar o ticket, ou se o seu caso é só alavancar. Por exemplo, se você vende semi-joias, você não precisa aumentar o valor da sua peça ou a porcentagem de lucratividade em cima de cada peça, porque isso possivelmente vai fazer com que suas vendas caem, porque semi-joia tem muita concorrência. Então, o que você precisa fazer? Alavancar as vendas, você precisa aumentar o número de vendas.
para você conseguir faturar mais. Então, para você conseguir fazer isso, você precisa se comunicar mais com as pessoas, para que mais pessoas, e não só aquela base de seguidores ou aquela base de clientes que já compram de ti, vejam. Você precisa estourar um pouco essa bolha. Como que você vai fazer isso? Você está criando conteúdos virais para que saia dessa bolha? Você está colocando um patrocinado, rodando um tráfego que seja para pessoas que não consomem o seu conteúdo ou não consomem a sua marca, mas que seja um público semelhante às pessoas que consomem a sua marca? Então, essa é a sua tarefinha de casa, a gente finaliza o vídeo por aqui. E se esse vídeo fez sentido para você, em algum momento te ajudou, já deixa aqui o seu like e não esquece de curtir o canal, de seguir o canal para que todos os vídeos cheguem até você. Isso é muito importante pra gente. Um beijo.